Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre um acabamento muito comum nas nossas casas. Afinal de contas, quem não tem uma parede pintada em casa? No entanto, quando as patologias desse revestimento começam a aparecer, pode ser uma dor de cabeça, porque uma pintura descascando pode ser a indicação de outros problemas, e não somente da pintura em si. Por isso, fique com a gente nesse vídeo para saber mais sobre o assunto. A pintura é um revestimento que, além de ter uma função estética, também possui uma função de proteção. Ela pode representar o papel de uma camada de sacrifício, impedindo que o substrato ao qual ela esteja aplicada não deteriore precocemente. Isso quer dizer que a pintura e esse substrato formam um sistema e que ambos precisam estar funcionando com qualidade para que não apareçam patologias. Claro, não podemos esquecer que todos os sistemas na construção civil necessitam de manutenção e que a falta dessa também ocasiona patologias. Aqui nesse vídeo, vamos tratar mais especificamente sobre aquela pintura que está descascando e acompanha um pozinho de cimento. Para isso, vamos partir da compreensão desse substrato em que a pintura está aplicada. Bem, ele é composto por diversas camadas. A primeira, a gente chama de substrato, que é comumente a alvenaria. Depois vem o chapisco, que é o preparo da base. Posteriormente, o emboço, que é a regularização dessa base, o reboco, que é a argamassa de acabamento, e então vem o revestimento, que nesse caso é a pintura. Quando ocorre a falha em alguma dessas camadas, seja desde a execução como a deterioração com o tempo, a pintura pode falhar, bem como a falha da pintura também pode prejudicar as camadas anteriores. Assim, para essa patologia, dizemos que o que está acontecendo é um descolamento da pintura acompanhada de uma pulverulência da argamassa. A película de tinta descola, arrastando consigo o reboco que se desagrega com facilidade. A identificação dessa patologia pode ser feita através dos seguintes sintomas. O primeiro é o estufamento da camada de tinta, formando bolhas entre o reboco e a pintura. Em segundo, temos o desplacamento, a desagregação ou o esfarelamento da argamassa junto à camada de tinta. E por último, o soncavo. Lembramos que essas patologias elas podem ocorrer isoladamente ou em conjunto. Mas afinal, por que isso ocorre? A primeira são aquelas que acontecem durante a fase de aplicação da argamassa do revestimento. E são elas: a hidratação inadequada do cimento da argamassa, a molhagem deficiente da base, a aplicação da argamassa em condições de alta temperatura, a argamassa utilizada após o tempo de pega do cimento e o reboco aplicado em camada muito espessa. A segunda são aquelas que acontecem com o traço da argamassa, que podem ser proporção inadequada entre o aglomerante e o agregado, argamassa pobre em aglomerante, excessos de finos no agregado e traço excessivamente rico em cal. A terceira são aquelas que acontecem sob o âmbito da qualidade dos materiais, que podem ser os excessos de materiais pulverulentos e ou torrões de argila na areia, empregos de substitutos da cal hidratada sem propriedade de aglomerante, demasiado tempo de estocagem ou estocagem incorreta da argamassa e o uso de materiais expansivos, como a adição do gesso. A quarta e última trata-se da pintura, que pode ocorrer anterior ao tempo de cura da argamassa, impedindo que esta complete a carbonitação do cal. Devemos ainda ressaltar que tanto a argamassa quanto a pintura devem ser realizadas seguindo as instruções de seu fabricante, a fim de também evitar patologias. A identificação da fase de origem do problema permite o estabelecimento de metodologia de controle da qualidade e tomada de decisão, de modo a evitarem-se as manifestações patológicas. Vimos que a má qualidade do reboco é uma das principais causas dessa patologia, por isso iremos abordar de forma breve a solução para este caso. A primeira etapa é a eliminação da causa do problema. Para tal, deve-se retirar completamente da parede a camada de reboco que se encontra pulverulenta, visto que os demais procedimentos são soluções tampões ou abordagens paliativas, pois se o problema está na argamassa, uma hora ou outra, esta apresentará mais problemas em outros pontos da parede e exigirá reparação. Em seguida, realiza-se a escolha do material, visando fazer a argamassa com a correta dosagem e proporções de cimento agregados finos e cal, além de utilizar materiais confiáveis e de qualidade. Tendo em vista que uma das principais causas do problema é o traço incorreto da argamassa, é preciso ter atenção neste passo,
tanto para assentamento como para revestimento. Tem-se adotado com mais frequência os traços de 1:1:6 e 1:2:9, cimento cal-areia, em volume. Além disso, hoje em dia temos argamassas de revestimento industrializadas produzidas com rígido controle de qualidade e que possuem em sua formulação aditivos que melhoram seu desempenho e seguem as características técnicas de resistência e de aderência estabelecidos pelas normas. A terceira etapa é a aplicação do reboco novo, e este deve ser aplicado na parede seguindo os procedimentos recomendados pelos fabricantes. Vale ressaltar que se o reboco tivesse sido aplicado corretamente, com adequada dosagem e correta execução, o descascamento da pintura por argamassa pulverulenta não ocorreria. É muito importante se atentar também ao tempo de cura do reboco, visando controlar a hidratação do cimento, a fim de fazê-lo endurecer corretamente e as estruturas apresentarem um desempenho adequado. É necessário realizar o processo de cura, que tem como objetivo evitar a perda de água e possíveis surgimentos de fissuras, trincas, permeabilidade e o consequente ingresso de agentes agressivos. Passados 28 dias de cura do reboco, deve ser feito o lixamento e limpeza da superfície. Após isso, sugere-se que se aplique selador e ou massa corrida. Vale ressaltar que o uso desses produtos não é obrigatório. Contudo, o uso de massa é indicado para um melhor acabamento e o selador para a economia. Por fim, teremos a aplicação da tinta conforme suas necessidades. Esta deve ser realizada utilizando o material adequado para cada ambiente. Este procedimento se refere à recuperação de paredes descascando com argamassa pulverulenta, em que a causa do descascamento não é relacionada à má qualidade da argamassa utilizada. Além disso, só pode ser aplicado se antecedido da eliminação da causa do problema. O primeiro passo é seguir as orientações gerais apresentadas na NBR 13245 de 2011. Se houver, deve eliminar todo e qualquer foco de umidade das áreas próximas. Deve-se ler e respeitar as indicações dos rótulos das embalagens do fabricante, tais como: antes de utilizar, deve-se deixar homogêneo cada produto, de forma a garantir que todo o conteúdo da embalagem esteja uniforme. A diluição deve ser de acordo com o tipo de substrato, assim como deve-se utilizar as ferramentas adequadas para tal fim. Além disso, o intervalo entre demãos deve ser respeitado, para que não haja perda de desempenho do produto, tais como enrugamento ou deficiência na secagem ou baixa coesão. Também deve-se respeitar as condições ambientais adequadas para a aplicação dos produtos. E, por fim, não são recomendadas misturas entre tipos diferentes de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes. A superfície deve estar em bom estado, por exemplo, sem a presença de mofo, gordura, graxa, sabão, entre outros. Superfícies com mofo recomenda-se lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem, e depois aguardar a secagem. Superfície com gordura, óleo ou graxa deve-se lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar, e aguardar também a secagem. Deve-se também escolher o sistema de pintura adequado à situação. Atente-se às diferenças de acabamento, brilho, semibrilho, fosco e ambiente onde será aplicado, interno, área molhada ou externo. A pintura recém-executada deve ser protegida contra poeira e água ou contatos acidentais durante o tempo de secagem da tinta. Este passo consiste na remoção das partes mal aderidas. Para isso, recomenda-se o uso dos EPIs, tais como a máscara, o óculos, as luvas, a espátula e a vassoura e a pá. Com a espátula, retirar da parede todas as partes soltas ou descascando. No final do procedimento, com uma vassoura, retirar a poeira da parede e também fazer a limpeza dos detritos que caíram no chão. O terceiro passo é a aplicação do fundo preparador. E para isso, iremos precisar de fundo preparador, pincel de cerdas macias, rolo de lã baixa e extensor para rolo.
É importante que sempre ao usar o fundo preparador, sempre diluir segundo os dados técnicos do fabricante. Este produto tem a função de agregar, compactar as partículas soltas desagregadas dos substratos e cria uma superfície uniforme para o recebimento da tinta. Sugerimos que se aplique sempre de baixo para cima, evitando muitos respingos. Com esse passo, podemos regularizar e dar um melhor acabamento à superfície. Para aplicação de massa, utilizaremos massa corrida, desempenadeira e lixa para a massa número 180. Conferidos os dados para ver o tempo de secagem do fundo preparador, fazer o enchimento e regularização da parede. Pode ser de massa corrida, gesso, nesse caso optou-se pela massa acrílica, pois o ambiente é externo e essa massa é resistente às intempéries. A quantidade de demãos pode variar, dependendo do estado de cada parede. Deve-se sempre respeitar o tempo de secagem entre uma demão e outra. Quando a massa já estiver seca, ao toque, aplica-se uma lixa para regularizar as pequenas imperfeições. O tempo estimado de secagem para o lixamento vem indicado no produto. Na preparação do ambiente, devemos afastar os móveis próximos à parede e protegê-los com uma lona, proteger o chão e desligar a energia, retirar os espelhos das tomadas e protegê-los. No sexto passo, temos a pintura, que você vai utilizar a tinta ou acabamento de sua preferência. Após o lixamento com uma vassoura, eliminar o pó e em seguida passar um pano úmido para retirar pequenas partículas de pó. Para a escolha da tinta certa, para cada local, é importante analisar o ambiente a ser aplicado, o acabamento desejado e necessidades específicas. Por fim, com a parede lisa e limpa, inicie o processo de pintura. Recomenda-se rolo anti-respingo e que sempre se comece a pintar de baixo para cima. Espero que você tenha entendido esses procedimentos. Se você gostou, curte e compartilhe com outras pessoas que também estejam à procura de tais informações. Obrigado!